Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. É um prazer ter vocês aqui conosco, já passamos os 300 inscritos e quero agradecer por todo mundo que está fazendo parte do canal aí, beleza? E hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui para vocês para demonstrar como é o sinal PWM, tá? De um módulo de ventoinha eletrônico, né? Alguns veículos possuem a ventoinha com o módulo PWM, que o que acontece? A central envia um comando para esse módulo e esse módulo então aciona a ventoinha conforme necessidade, tá? Aqui a gente está com uma Land Rover Evoque e eu vou fazer a demonstração nela, tá? Aqui de como fazer a leitura desse sinal que a central envia para o módulo, tá? O módulo é bem simples, tá? Aqui a foto dele é uma entrada de alimentação, positivo e negativo, e um terceiro fio que é o fio de comunicação do módulo, e embaixo tem duas saídas, que é as saídas de potência para os dois eletroventiladores, tá? Alguns possuem um eletro só, outros dois. Vários veículos possuem essa aplicação, XC60, Volvo, Jaguar, Range Rover, Estilo, C3, diversos veículos possuem eletroventilador com PWM, tá? Então aqui eu tô com um osciloscópio, tá? Ele já está conectado aqui no fio de sinal do módulo de PWM. E aqui eu tô com um scanner para fazer a demonstração do sinal para vocês. Pelo scanner eu vou fazer o acionamento do módulo da ventoinha, tá? A gente vem aqui na função, ó, Electric Fan Pulse, né? Para simular a modulação, ó, do controle da ventoinha, tá? Vários scanners tu consegue fazer isso. Se tu não tiver um scanner que tem essa função, tu vai ter que ligar ela, aguardar esquentar, né, para poder, ou ligar o ar condicionado para poder fazer a medição disso aí, mas tu não consegue fazer uma averiguação, né, digamos assim. Porque aqui, ó, quando eu ligo aqui eu consigo escolher a porcentagem do ciclo PWM. Ó, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou acionar e vamos ir à tela ali do notebook e ver o que acontece. Beleza? Com o scanner aqui então eu vou fazer o acionamento e vamos ver aqui o que acontece com o osciloscópio, tá? E depois vamos fazer a leitura desse sinal aqui e depois vamos ali para o quadro branco explicar detalhadamente cada passo desse sinal e por que ele é assim, tá? Para quem não entende o que é o sinal PWM ainda. Então eu vou botar aqui, ó, 8% de sinal e vou iniciar. Então reparem ali, ó, é bem fiel, né? 8,4% e frequência de 120 Hz. Uma característica do PWM é que a frequência dele é igual em toda a modulação, tá? Só vai mudar a porcentagem do Sickle Dutch, ok? O que é isso? A gente vai ver mais para frente ali no quadro branco, tá? Vou fazer uma simulação agora aqui com 20%, tá? E vamos ver o que acontece então. Botei 21%. Então, 21%, reparem que a frequência se mantém igual e só o que altera é o Sickle Dutch, né? Então, deixa eu botar aqui, ó, 50% para a gente dar uma olhadinha o que acontece. Botei 41%, vamos acionar, reparem o sinal, o que acontece com o sinal, tá? O Dutch fica ali em 41%, 41,6% e a frequência se mantém estável lá no 120 Hz, tá? Que o que é? A frequência é a quantidade de pulsos por segundo. E o Sickle Dutch, que é em porcentagem, é a porcentagem que ele vai ficar acionado, tá? Para que a gente faz esse teste? Primeiro, caso o eletroventilador não esteja funcionando, então a gente verifica se o módulo de injeção está atuando esse módulo da ventoinha. Segundo, acontece muito, a ventoinha fica ligada direto, certo? Então a gente consegue ver se o módulo está mantendo a ventoinha ligada ou se é um problema no módulo do PWM, tá? Veículo aquecendo, então tu consegue ver se o módulo está atuando a ventoinha ou não, tá? Então agora que vocês já viram um pouco o que é do sinal, vamos para o quadro branco. Beleza,
Então, PWM, tá? Para quem não sabe, PWM, vamos definir então. Pulse Width Modulation. O que significa isso em português? Modulação de largura de pulso, tá? Para que é utilizado esse recurso? No eletroventilador, por exemplo, ele é utilizado para controlar a velocidade do eletroventilador eletronicamente. Então, ao invés dos sistemas antigos que a gente utilizava resistência para reduzir a velocidade, esse é um sistema muito mais moderno e com muito mais eficiência, tá? Então, como é que o PWM funciona? Ele vai modular literalmente o pulso de alimentação do eletroventilador e com isso ele consegue entregar uma potência menor ou maior para o eletroventilador e controlar a velocidade dele dessa forma. Então, dispensando aí 2 relés, dispensando resistência do eletroventilador, é muito mais eficiente, tá? Então, aquele gráfico que a gente viu ali no osciloscópio, mais ou menos assim, né? Vamos botar aqui. O que significa isso aqui, tá? Existem duas formas de PWM. PWM positivo e PWM negativo. O que é isso? O PWM positivo ele vai modular a largura do pulso negativo e o mais comum é a modulação pelo pulso negativo, ou seja, a alimentação positiva é constante e o módulo, né, vai atuar o pulso negativo e com isso vai controlar a potência entregue no dispositivo, tá? Então aqui, vamos botar, né, no plano cartesiano aqui, tempo e tensão, tá? Então, aqui a gente tem a tensão, vamos supor, deixa eu anotar aqui. Vamos botar aqui 12 volts, tá? E, então, ó, a gente vê que ele tá positivo, o módulo deixa negativo, fica positivo, o módulo deixa negativo, e isso numa velocidade muito rápida, tá? Então, a frequência que a gente estava trabalhando nessa ventoinha era de 120 Hz, tá? O que é isso? É 120 pulsos por segundo. Então, significa que 120 vezes em 1 segundo o módulo atua, ou seja, deixa positivo e negativo isso aí. Então, é quase que imperceptível, por exemplo, com um multímetro. Por isso que a gente tem que analisar ou com um frequencímetro, né? Ou com um osciloscópio, tá? Então, aqui, ó, como é que ele controla a potência do eletroventilador? Simples. Então, aqui a gente tem essa frequência constante, independente da modulação, e a gente vai conseguir controlar a velocidade desse eletroventilador pela largura desse pulso, tá? Deixa eu botar de outra cor aqui para ficar mais... Ele vai conseguir controlar pela largura desse pulso aqui, ó. De um lado do eletroventilador tá positivo direto. Vamos desenhar aqui, ó, o motor. Aqui nós temos positivo direto, tá? E aqui a gente tem o nosso sinal PWM, tá? Então aqui a gente tem positivo direto e aqui a gente tem o negativo pulsante, né? Então o que vai determinar a velocidade desse eletroventilador é a largura desse pulso. Que nem nós vimos anteriormente ali, eu atuei com um scanner, por exemplo, 10% de PWM. O que significa esse 10%? Significa o seguinte, dessa borda até essa aqui, tá? Então vamos botar aqui, ó. Dessa borda até essa, nós temos um ciclo. E a gente tem 120 ciclos por segundo. E esses 10% significa que 10% do ciclo vai estar negativo e 90% vai estar positivo. Então aqui, este ciclo aqui, ó, nós temos 10% negativo e 90% positivo. Dessa forma a gente já tem positivo aqui de um lado do motor e vamos ter 10% de negativo nessa frequência. E é dessa forma que o PWM funciona.
Por exemplo, se você quisesse, né, se o módulo quisesse atuar 50%, ou seja, entregar 50% da potência do eletroventilador, ele ia atuar um ciclo aqui de 50%. Então o sinal ia ficar dessa forma aqui, tá? Então ele ia ter 50% negativo e 50% positivo. Por que que é utilizado o PWM, né? Porque ele é muito mais eficiente, como eu já comentei. Por que que esses veículos você quase não escuta o eletroventilador funcionar? Por exemplo, tu vai pegar um C3 aí, uma Land Rover, Volvo, até um Estilo, né? Diversos veículos que tem PWM no eletroventilador, a gente quase não escuta o eletroventilador funcionar. Por quê? Porque quando está começando a chegar na temperatura de funcionamento, o módulo já está lá atuando com 10, 15, 20% da potência do eletroventilador. Com isso, o eletroventilador já está funcionando numa velocidade inferior, consegue dissipar o calor do radiador e não gera ruído, né, para quem está dentro do habitáculo do veículo, tá? Para o motorista e para os passageiros, beleza? E o diagnóstico é bem simples, né? Que nem eu já mostrei ali no osciloscópio, é muito simples. A gente vai medir se o módulo está atuando esse PWM ou não. E com isso a gente consegue então ver se o problema é no eletroventilador, se é no módulo. Por exemplo, essa Land Rover aqui, vamos desenhar aqui mais ou menos o esquema dela. Esse módulo aqui funciona da seguinte forma, tá? Nós temos o módulo, deixa eu botar aqui, ó. Módulo do eletroventilador, tá? Essa Land Rover tem duas ventoinhas, né? 2 eletroventiladores, então ele funciona assim. Nós temos um conector aqui para um eletro e outro conector para outro eletro, tá? E aqui, na verdade é em cima, mas eu vou desenhar do lado aqui para ficar melhor, né? Nós temos o conector de potência e comunicação, tá? Nesse conector nós vamos ter um positivo, nós vamos ter um negativo e nós vamos ter um sinal PWM, que é o que a gente está estudando nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Aqui no conector 1, um eletroventilador, e aqui no conector 2 nós vamos ter outro eletroventilador, tá? E como é que funciona internamente isso? O positivo é direto, tá? Então ela vai receber alimentação positiva de forma integralmente, tá? E o negativo, ele vai passar por alguns transistores de potência e através da modulação PWM, ele vai atuar e entregar o negativo aqui para esses dois motores, tá? Então, qual é o diagnóstico? Alimentação, médio alimentação, positivo e negativo tem que ter de forma íntegra, mesmo com a chave desligada, tem que ter positivo, é positivo linha 30, tá? Então, tem que ter positivo por mais que a chave esteja desligada e negativo também. E, então, a gente pode ou ligar a caminhonete, esperar ela aquecer e medir a modulação PWM, ou a gente pode acessar ali via scanner, acessar as funções especiais e fazer o atuamento, né, do PWM da ventoinha, e a gente consegue verificar isso com o osciloscópio. E outra coisa que é interessante da gente fazer com o scanner é que a gente pode comandar, por exemplo, 30%, e verificar se realmente está chegando os 30% lá no módulo, tá? Então essa é a parte interessante de
fazer com o scanner, tá? Então é isso aí, uma explicação simples sobre o PWM, beleza? E se vocês quiserem uma explicação um pouco mais aprofundada, deixem nos comentários aí embaixo que a gente vai estar fazendo um vídeo bem completo sobre isso aí. Se já não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho para receber todas as notificações e deixem um like aqui embaixo no vídeo, isso daí vai ajudar o canal a crescer, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.